Recentemente, você deve ter visto nos noticiários uma grande tragédia ambiental que atingiu o rio Piracicaba. Foi aquela mortandade de peixes que a gente acabou vendo nos noticiários. Mas você sabe por que morre peixes quando há uma contaminação nesse nível? Bom, neste vídeo eu quero explicar um pouquinho do fator que acontece ali dentro do meio ambiente aquático que ocasionou ali a mortandade de peixes, tá bom, pessoal? Um ponto muito importante para a gente poder entender é que essa contaminação foi uma contaminação orgânica, e isso vai servir de base para a gente poder entender do porquê aqueles peixes morreram, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês um gráficozinho para a gente poder entender melhor. Pessoal, em todo o corpo hídrico, rio, córrego, você tem toda uma dinâmica ali aquática que propicia a sobrevivência de diversas espécies, peixes, micro-organismos, enfim. E para que isso tudo seja possível, nós temos um elemento chamado oxigênio dissolvido, que nada mais é o oxigênio ali presente naquele corpo hídrico que propicia a vida dentro daquele ambiente, perfeito? E junto desse oxigênio dissolvido, nós temos um outro fator que nós usamos para fazer uma medição que se chama DBO, demanda bioquímica de oxigênio, tá? Então, com essas informações e com o gráfico aqui, vocês vão poder entender por que morreu tanto peixe. Quando nós temos uma contaminação orgânica, ou seja, nós estamos lançando muita matéria orgânica naquele meio ambiente, naquele corpo hídrico, e para essa matéria orgânica ser decomposta por micro-organismos, eles precisam de muito oxigênio. E aí, no gráfico, nós vamos poder analisar melhor. Você vê que tem uma linha chamada oxigênio dissolvido, e em cima você tem como se fosse uma tubulação lançando ali matéria orgânica. Nesse trecho, o que vai acontecer? O oxigênio ele vai diminuir, tá? Ele vai cair, porque vão ter micro-organismos consumindo aquela matéria orgânica, e quanto mais for a matéria orgânica, mais micro-organismos vão estar se proliferando ali e consumindo aquela matéria orgânica, tá bom? Então, esse oxigênio ele vai ser consumido no processo. E a linha de DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, ela vai aumentar, você está demandando oxigênio, tá? Então, nesse trecho, o oxigênio diminui e a DBO aumenta, você está demandando. E o que acontece quando você tira todo o oxigênio daquele meio? Outras espécies, como os peixes, por exemplo, eles não conseguem sobreviver ali, porque eles precisam também de oxigênio para fazer a sua respiração. E aí, o que vai acontecer? Muitos peixes vão morrer sem oxigênio. Quando você tem essas zonas de muita poluição, nós falamos que nós matamos o rio porque nenhuma outra espécie vai conseguir sobreviver ali por conta dessa demanda bioquímica de oxigênio. E aí, conforme nós vamos passando os trechos dessa contaminação, essa contaminação ela vai se dirigindo a jusante do ponto, ou seja, desse ponto que foi lançado para frente, você vai tendo um equilíbrio do meio ambiente. Por quê? Muita da matéria orgânica já foi consumida, você tem menos matéria orgânica para ser consumida e logo você vai demandar menos de oxigênio. Então, o oxigênio ele tende a subir e a DBO tende a descer conforme a gente vai avançando nos trechos, até que o ambiente chegue no momento de equilíbrio novamente. Então, o que nós vemos quando acontecem esses fatores, principalmente de contaminação de matéria orgânica em córregos e rios, acontece justamente isso, não só em pequena escala, mas em grandes escalas. Isso vai depender da distância e do tamanho da contaminação. E aí acontece o que a gente viu nos noticiários, os peixes saindo fora d'água, buscando oxigênio no ar, porque não tem oxigênio na água. E é triste porque você vê uma enorme mortandade de peixe, que infelizmente é uma tragédia, porque isso tem impactos no meio ambiente, no socioeconômico e ambiental, e isso reforça cada vez mais a necessidade de estarmos atentos com as questões de meio ambiente, porque isso afeta demais a vida de muitas pessoas e no meio ambiente. Espero que tenha ficado claro essa questão do porquê que os peixes morrem. Nos outros vídeos eu vou explicar por que nós não devemos consumir esses peixes, tá bom? Então, muito obrigado, valeu e tamo junto!